Dando continuidade ao seminário de anticorpos antidoador em transplantes de órgãos sólidos, passaremos à segunda parte. Caso 1. Transplante de rim e fígado. Apresentadores: Beatriz Chamum Gil, Riad Hadi. No caso 1, o receptor A recebeu rim e fígado do doador V, em 2 de janeiro de 2016. O painel pré-transplante do receptor era de 34% contra os antígenos HLA de classe 1 e 0% contra os antígenos de classe 2, sem a presença de anticorpos específicos contra o doador, DSA. Apesar da incompatibilidade HLA entre receptor e doador, as provas cruzadas por CDC e citometria de fluxo foram negativas para os 3 soros testados. Então, nós temos esse caso aqui da paciente A, que é um caso de um transplante combinado de fígado e rim, de uma paciente feminina de 68 anos, branca, cuja doença de base é a doença renal policística, por rins policísticos e por fígado também policísticos, né? Começou o tratamento da insuficiência renal dela com hemodiálise em novembro de 2010. Essa paciente, então, foi submetida a esse transplante combinado, esse transplante duplo de rim e fígado, em janeiro de 2016, de um doador ideal. E o que é um doador ideal? É um doador jovem com traumatismo crânioencefálico, cuja morte cerebral tenha sido um traumatismo crânioencefálico. Esse doador tinha 56 quilos, 1,60 m, uma boa função renal inicial e final. Quando a gente fala inicial e final, quando foi chamado para avaliar esse doador, e até o momento da retirada dos rins, era uma função boa, medida pela creatinina de 1,4 inicial, 1,4 a final. O tempo que esses órgãos ficaram, então, em isquemia fria, sendo conservados até o momento do implante, foi de 11 horas para o fígado e 15 horas para o rim. E no caso do rim, o tempo que se levou para anastomosar, para ligar a artéria e a veia do rim doado com a artéria e veia da receptora foi de 25 minutos. A imunossupressão inicial, então, foi feito uma indução que a gente chama, né, de induzir um estado de imunossupressão com metilprednisolona 500 mg, com bloqueador do receptor de interleucina 2, que é o basiliximab, 20 mg que se faz nesse protocolo, se faz no intraoperatório e depois no 4º dia do pós-operatório. E as drogas imunossupressoras de manutenção foram então a prednisona, não é? Que se usa 20 mg no primeiro mês, o micofenolato sódico e o tacrolimus. Então essa paciente teve uma excelente evolução pós-operatório. Ela fez uma hemodiálise no pré-operatório, ela tinha uma creatina de 8,87 e no segundo pós-operatório essa creatinina já tinha caído para 1,3. Tá? Então isso é uma função excelente do enxerto. Se olhar no gráfico vermelhinho ali, vai descendo no dia 3 ali, ela estava mais baixa ainda, a creatina estava em torno de 1 ou 0,9. A paciente teve no primeiro dia, no pós-operatório imediato, teve 1.300 ml de diurese, pode ver na linha azul, subiu para 1.930 ml, depois teve 1.800 ml e assim ficou variando a diurese. O importante é que a linha vermelha ali, que é da creatinina, que é a função renal, ficou na casa de 1. Essa paciente teve alta desse transplante combinado de rim e fígado. Eu estou aqui falando da parte do rim. Ela teve alta no 13º dia do pós-operatório, ela não teve nenhuma intercorrência, ela não teve rejeição. Teve alta então com uma creatinina de 0,8, que é uma função renal excelente, como se fosse de um rim nativo, e o índice, a relação de proteinúria e creatinúria, que mede a quantidade de proteínas que o rim perde, o dela era 0,05, que é absolutamente normal. Então, foi um transplante de sucesso e a paciente está muito bem até hoje. Caso 2. Transplante de coração.
Apresentadores: Beatriz Chabum Gil, Ana Paula Chedid Mendes. No caso 2, o receptor L recebeu o coração do doador M em 18 de dezembro de 2016. O painel pré-transplante do receptor era de 0% contra os antígenos de classe 1 e 2, portanto, sem a presença de anticorpos anti-HLA. O receptor tinha um anticorpo específico contra o doador, B76, com uma intensidade de fluorescência, MFI, entre 1000 e 2000, em um soro histórico. As provas cruzadas por CDC e citometria de fluxo foram negativas. Neste slide, podemos observar o acompanhamento da presença de anticorpos no pós-transplante. O teste foi realizado 3 meses após o transplante, com um soro de março de 2017, onde podemos observar ainda a presença do anticorpo B76 e o surgimento de um novo anticorpo específico contra o doador, DQ5, com intensidade de fluorescência MFI maior que 10.000. Com o passar dos meses, os anticorpos foram sendo monitorados. Em 2018, nos soros de agosto, outubro e novembro, podemos observar um aumento nos níveis desses dois DSAs, o que acabou resultando em uma rejeição humoral. Caso 2. Paciente L, feminina, 40 anos, negra, com diagnóstico de miocardiopatia periparto. A miocardiopatia periparto é uma causa rara de insuficiência cardíaca que acomete mulheres no final da gestação ou no puerpério, com etiologia desconhecida e consequências devastadoras. Existem 4 critérios para definir a miocardiopatia periparto, os quais são: 1. Desenvolvimento de insuficiência cardíaca no último mês de gestação ou dentro dos primeiros 5 meses do puerpério. 2. Ausência de outra causa identificável para a insuficiência cardíaca, como infecciosa, tóxica, metabólica, isquêmica ou valvular. 3. Ausência de doença cardíaca diagnosticada antes do último mês de gestação. E 4. Disfunção ventricular esquerda pelos critérios ecocardiográficos clássicos, como fração de encurtamento ou fração de ejeção diminuída. Após alguns anos de diagnóstico, o paciente evoluiu com piora de classe funcional e foi priorizada por dependência de inotrópico, milrinone. O inotrópico é um medicamento que aumenta a força de contração do coração. A paciente foi transplantada em dezembro de 2016. O órgão foi recebido de um doador masculino de 34 anos. O tempo de isquemia do enxerto foi de 184 minutos e o tempo de clampeamento da aorta do receptor foi de 135 minutos. A paciente evoluiu com déficit cronotrópico, comum após o transplante cardíaco devido à desnervação do enxerto e consiste na incapacidade do coração em aumentar sua frequência proporcionalmente ao aumento da atividade física ou demanda. A imunossupressão foi induzida com timoglobulina e atualmente consiste em tracolimos, everolimo e prednisona. Desde o primeiro ano após o transplante, a paciente apresentava anticorpos anti-HLA do doador com caráter transitório. Porém, estes tornaram-se persistentes em 2018. Durante este ano, também houve queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo ao ecocardiograma, acompanhada de sinais de rejeição humoral à biópsia endomiocárdica. Nesse contexto, foi optado por tratamento de plasmaferese e imunoglobulina. Não foram utilizadas doses maiores de imunoglobulina devido à perda de função renal apresentada pela paciente.
Como os títulos de DSA persistiram elevados e não houve melhora da função ventricular, optou-se por complementar o tratamento com o uso de rituximab monocloral anti-linfócitos B. Atualmente, a paciente apresenta-se com função de ejeção ventricular esquerda limítrofe, porém estável, e persiste com títulos elevados de DSA. Caso 3. Transplante de pulmão. Apresentadores Beatriz Chamum Gil, Fábio Munhoz Svartman. No caso 3, o receptor F recebeu um pulmão do doador A, em 20 de julho de 2017. O painel pré-transplante do receptor era de 64% contra antígenos HLA de classe 1 e 79% contra os antígenos de classe 2, com a presença de diversos anticorpos anti-HLA, sendo 3 anticorpos específicos contra o doador, DSAs. O A3, com intensidade de fluorescência MFI entre 5.001 e 10.000, o A30, com intensidade de fluorescência MFI entre 2.001 e 5.000, e o DR4 com MFI entre 1.000 e 2.000. A prova cruzada por CDC foi negativa, e a citometria de fluxo foi positiva para os linfócitos T, com o MCS, que é o desvio de canais, de 115 no soro histórico e 112 no soro atual. E para os linfócitos B, também foi positivo, com desvio de canal, MCS, de 162 no soro histórico e 187 no soro atual. Neste slide, podemos observar o teste para detectar a presença de anticorpos, que foi realizado 11 dias após o transplante. O anticorpo específico contra o doador, A3, permaneceu com intensidade de fluorescência, MFI, entre 5.001 e 10.000. O DSA A30 e o DR4 não foram mais detectados, mas surgiu um novo DSA B49, com intensidade de fluorescência, MFI, entre 2.001 e 5.000. Esse gráfico representa a análise do single antigen de classe 1. Caso 3. Transplante de pulmão. Paciente F de 42 anos, feminina branca. Doença de base, fibrose pulmonar por esclerose sistêmica. Planejamento de transplante unilateral esquerdo sem SMO, ou seja, sem uso da máquina que realiza a oxigenação por membrana extracorpórea do sangue do paciente. Transplante pulmonar realizado em 20 de julho de 2017, doador masculino de 52 anos. A gasometria do doador era normal, pressão parcial de O2 normal e raio-x de tórax normal. 4 horas de cirurgia, tempo de isquemia 5 horas e 30 minutos. Ventilação mecânica durante o primeiro dia. Imunossupressão, basiliximab, tacrolimus, micofenolato mofetil e prednisona. O basiliximab, nome comercial Simulotec, é um anticorpo monoclonal, um imunossupressor do tipo quimérico, humano-murino, que se liga à cadeia alfa do receptor de interleucina 12, diminuindo a multiplicação de linfócitos T. A biópsia pulmonar realizada em agosto de 2017 mostrou grau discreto de infiltração perivascular, A1, e ausência de infiltração peribrônquica, B0. Na biópsia de setembro, houve diminuição da infiltração perivascular, A0. Em outubro, a biópsia foi insatisfatória em relação ao material coletado. A gasometria era bastante alterada no pré-operatório, com volume expiratório final e capacidade vital reduzidas, e que melhoraram após o transplante. O paciente encontra-se bem, apesar dos anticorpos antidoador e a prova cruzada positiva no pré-transplante. Caso 4. Transplante de coração. Apresentadores Beatriz Chamum Gil, Ana Paula Chedid Mendes.
No caso 4, o receptor C recebeu um coração do doador J em 17 de agosto de 2016. O painel pré-transplante do receptor era de 0% contra os antígenos de classe 1 e 2, portanto, sem a presença de anticorpos. A prova cruzada por CDC foi negativa, e a citometria de fluxo foi positiva apenas para os linfócitos B, com MCS, um desvio de canal, de 175. Neste caso, foi testado apenas o soro atual. Neste slide, podemos observar o acompanhamento da presença de anticorpos no pós-transplante. O primeiro teste foi realizado 9 meses após o transplante, em maio de 2017, onde podemos observar o surgimento do anticorpo específico contra o doador DSA-DQ5, com uma intensidade de fluorescência, MFI, entre 5.001 e 10.000. Este DSA permanece no soro de janeiro de 2018, 1 ano e 5 meses após o transplante, e desaparece no soro de setembro de 2018, provavelmente após algum tratamento realizado. No soro mais recente, de janeiro de 2019, o DSA-DQ5 aparece novamente, mas em menor título. Este paciente não teve rejeição, mas apresentou uma doença vascular do enxerto. Caso 4. Paciente C, masculino, 64 anos, branco, com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada familiar. Apresentava insuficiência cardíaca grave com piora de classe funcional e evolução para dependência de inotrópico. Foi priorizado para transplante cardíaco e submetido ao procedimento em agosto de 2016. O órgão foi recebido de uma doadora feminina de 38 anos. O tempo de isquemia do enxerto foi de 255 minutos e o tempo de clampeamento da aorta do receptor foi de 135 minutos. O período perioperatório transcorreu sem intercorrências e a imunossupressão foi induzida com timoglobulina. E atualmente consiste em tracolimos, everolimus e prednisona. Cerca de 9 meses após o transplante cardíaco, o paciente apresentou anticorpos contra o HLA do doador, os quais foram mantidos nos painéis protocolares, sem sinais clínicos ou histológicos de rejeição humoral aguda às biópsias endomiocárdicas. Cineangiocoronariografia com ultrassom revelou doença vascular do enxerto, processo vascular imunomediado em que envolve interação complexa entre fatores imunes e não imunes, causando inflamação vascular. A partir desse resultado, foi ajustada a imunossupressão com troca de micofenolato por everolimus, imunossupressor que inibe a proliferação vascular do músculo e dos fibroblastos. Paciente sem história de rejeição humoral aguda, com persistência de DSA e plano de repetir CAT, com ultrassom para avaliação da doença vascular do enxerto. Caso 5. Paciente hipersensibilizada em lista de espera. Apresentadora Beatriz Chamum Gil. Neste slide, podemos observar o histórico de sensibilização da paciente que está em lista de espera para transplante renal desde 2013. A paciente tem um histórico de 3 transfusões, 5 gestações e nenhum transplante prévio. Todos os soros testados para painel indicam a hipersensibilização da paciente, tanto para antígenos HLA de classe 1 quanto de classe 2. A sensibilização dessa paciente também pode ser observada com o histórico de provas cruzadas com doador falecido realizadas nos últimos 2 anos. Tanto para a prova cruzada com o CDC quanto para a citometria de fluxo, todas as provas cruzadas foram positivas ao longo desses 2 anos. A citometria de fluxo, como pode ser observado,
sempre com valores bem elevados de desvio de canal, MCS. A paciente realizou testes de compatibilidade com a irmã haploidêntica, quando há um alelo em comum em cada locus HLA. A paciente apresentava um anticorpo específico contra o doador, DSA, DR10, com uma intensidade de fluorescência, MFI, entre 2001 e 5000 contra a irmã. Foi realizada apenas prova cruzada pela metodologia CDC. A autoprova cruzada, células da receptora contra o soro dela mesma, foi negativa, e a prova cruzada contra as células da irmã foi positiva. Caso 6. Transplante de rim. Apresentadores: Beatriz Chamum Gil, Fabiane Machado. No caso 6, o receptor P recebeu um rim do doador R em 8 de outubro de 2018. O painel pré-transplante do receptor era de 93% contra antígenos de classe 1 e 82% contra os antígenos de classe 2, apresentando um anticorpo específico contra o doador, DSA, DR9 com intensidade de fluorescência entre 2001 e 5000. Como foi uma doação nacional, quando é de fora do estado, e a tipagem HLA é realizada no próprio estado de origem, não tínhamos a tipagem para os locus C e DQ. As provas cruzadas por CDC e citometria de fluxo foram negativas. Neste slide, podemos observar o acompanhamento da presença de anticorpos no pós-transplante. O primeiro teste foi realizado 17 dias após o transplante, em outubro de 2018, onde ainda podemos observar a presença do anticorpo específico contra o doador DSA-DR9 na mesma faixa de intensidade de fluorescência apresentado no soro pré-transplante. Já no soro testado 37 dias após o transplante, observamos a ausência de DSAs. Caso 6. Paciente P de 30 anos, feminina parda. Doença renal crônica, de etiologia desconhecida, mais hipertensão arterial, que levou à hemodiálise aos 10 anos, realizando transplante renal com doador falecido aos 11. Retornou para a hemodiálise aos 22 anos devido à nefropatia crônica do enxerto, permanecendo em hemodiálise por mais 8 anos. O segundo transplante renal foi realizado em 8 de outubro de 2018, com doador falecido, com 22 anos, por traumatismo crânioencefálico, masculino, pardo, creatinina final de 1,8 mg por decilitro. Tempo de isquemia a frio 25,15 horas, anastomose 17 minutos. Teve disfunção tardia do enxerto, realizando hemodiálise nos primeiros dias de transplante. A imunossupressão iniciou com timoglobulina, ATG, micofenolato de sódio e prednisona. A creatinina diminuiu no pós-transplante e o volume urinário aumentou. Em torno do 18º dia de transplante, realizou biópsia renal e identificou-se rejeição aguda mediada por células RAC2A. Anticorpos antidoador surgiram e a paciente foi então submetida a pulso de prednisona. Os anticorpos específicos do doador desapareceram após o 37º dia do transplante. A creatinina manteve-se discretamente elevada e o valor da relação proteína-creatinina atualmente é normal, 0,15. Caso 7. Transplante de rim. Apresentadores: Beatriz Chamum Gil, Maria Luísa da Silva. No caso 7, o receptor L recebeu um rim do doador A em 19 de agosto de 2018. O painel pré-transplante do receptor era de 79% contra os antígenos de classe 1 e 14% contra os antígenos de classe 2, apresentando um anticorpo específico contra o doador B38, com intensidade de fluorescência entre 5001 e 10.000,
e um anticorpo específico contra o doador, DQ2, com intensidade de fluorescência entre 2001 e 5000. A prova cruzada por CDC foi negativa, e a citometria de fluxo foi positiva para linfócitos T, com desvio de canal MCS de 135 no soro histórico e MCS de 138 no soro atual, e foi positiva também para linfócitos B, com desvio de canal MCS de 224 no soro histórico e de 238 no soro atual. Nesta figura, podemos observar o acompanhamento no pós-transplante. O teste foi realizado 3 meses após o transplante, onde podemos observar a ausência dos anticorpos doador específico presentes no pré-transplante. Caso 7. Paciente L, 42 anos, feminina, parda. Doença renal crônica ocasionada por diabetes mais hipertensão arterial. Tratamento renal substitutivo por 5 anos em hemodiálise. Foi a transplante por falta de acesso vascular, mas nunca fez diálise peritoneal. Transplante renal realizado em 19 de agosto de 2018. Com doador falecido masculino, 53 anos, traumatismo craniano encefálico. Apresentava hipertensão arterial, mas com creatinina de 1 mg por decilitro. Tempo de isquemia fria do transplante, 20 horas e 34 minutos. Tempo de anastomose, 35 minutos. Teve disfunção retardada do enxerto, DGF. Imunossupressão, timoglobulina, ATG, tacrolimus, micofelonato de sódio e prednisona. Como existia prova cruzada positiva e anticorpo doador específico maior de 10.000 de fluorescência, foi realizado também a plasmaferese em dias alternados por 4 vezes, mais imunoglobulina endovenosa por 5 vezes. A creatinina foi diminuindo ao longo do tratamento, com plasmaferese e imunoglobulina. Nos primeiros dias do pós-operatório, realizou hemodiálise 2 vezes. A diurese aumentou após o 8º dia e a creatinina continuou a baixar com índice de proteína, creatinina normal. A biópsia renal após 3 meses mostrou 44% de esclerose glomerular, ausência de fibrose intersticial, atrofia tubular e de aterosclerose. C4D foi negativo, assim como o polioma vírus. O paciente encontra-se bem e sem a presença de anticorpos doador específico DSA. Caso 8. Transplante de rim. Apresentadores Beatriz Chamungil, Gabriele de Oliveira. No caso 8, o receptor J recebeu um rim do doador M em 22 de março de 2018. O painel pré-transplante do receptor era de 34% contra os antígenos de classe 1 e 2% contra os antígenos de classe 2, sem a presença de anticorpo doador específico. As provas cruzadas por CDC e citometria de fluxo foram negativas. Aqui podemos observar o acompanhamento da presença de anticorpos no pós-transplante. O primeiro teste foi realizado no primeiro mês após o transplante, em abril de 2018, onde podemos observar o surgimento dos anticorpos específicos contra o doador DQ2, com intensidade de fluorescência MFI entre 5.001 e 10.000, e DQ6 com intensidade de fluorescência entre 2001 e 5.000. Estes DSAs desaparecem no soro mais recente testado, em agosto de 2018. Caso 8. Paciente J de 63 anos, masculino branco. Transplantado por doença renal crônica por diabetes mellitus. A terapia renal substitutiva foi de hemodiálise desde 2016. O transplante renal foi realizado em 22 de março de 2018 com um doador feminino branco de 67 anos, com creatinina inicial e final de 1,10 mg por decilitro. A biópsia do doador mostrou 18 glomérulos, sendo 2 esclerosados. Existia fibrose intersticial e atrofia tubular, e discreta arteriosclerose. O tempo de isquemia fria foi de 25 horas e 5 minutos
e anastomose de 29 minutos. A imunossupressão inicial foi tacrolimus, micofenolato de sódio e metilprednisona. O paciente ficou anúrico no pré-operatório e teve necessidade de hemodiálise no segundo pós-operatório. Após evoluiu com recuperação da diurese e queda progressiva da creatinina até o 10º dia do pós-operatório, quando iniciou com piora da função renal, tendo-se optado realizar biópsia e solicitar anticorpos específicos do doador. Iniciou o pulso de metilprednisona no 13º dia. O resultado anatomopatológico fechou critérios de Banff para padrão borderline e glomerulonefrite leve, G1. O resultado dos anticorpos antidoador evidenciou novos anticorpos anti-DQ2 e DQ6, caracterizando uma rejeição celular, tendo iniciado o tratamento com imunoglobulina humana e plasmaferese. Após o início do tratamento, o paciente evoluiu bem com recuperação da função renal, completando 7 dias de terapia e após realizado uma dose de rituximab, anticorpos antilinfócitos B. O paciente recebe alta no 40º dia, com recuperação da função renal, sendo acompanhado ambulatoriamente. Sem novas intercorrências, realizado nova pesquisa de DSA, o qual foi negativo. Caso 9, transplante de rim. Apresentadores Beatriz Chamum Gil, Roberto Cerati Manfro. No caso 9, o receptor S recebeu um rim do doador M em 30 de novembro de 2018. O painel pré-transplante do receptor era de 0% contra os antígenos de classe 1 e 19% contra os antígenos de classe 2, com a presença de um anticorpo doador específico, DQ2, com intensidade de fluorescência inferior a 2000. As provas cruzadas por CDC foram negativas, e a prova cruzada por citometria de fluxo foi positiva apenas no soro histórico, para linfócitos T com um desvio de canal MCS de 69 e para os linfócitos B com MCS de 126. Neste slide, observamos apenas o histórico pré-transplante de sensibilizações da paciente, já que não houve acompanhamento da presença de anticorpos específicos contra o doador DSA no pós-transplante. Paciente de 62 anos em terapia renal substitutiva há 7 anos, com hemodiálise e diálise peritoneal sequencialmente, priorizado em lista de espera por esgotamento de todos os acessos vasculares e falência peritoneal. Considerada de alto risco imunológico por provas cruzadas positivas por citometria de fluxo, com linfócitos T e B e pela presença de anticorpos anti-HLA do doador DSA. Recebeu o rim de doador falecido de 47 anos, masculino, pardo e com boa função renal. O tempo de isquemia fria foi de 22 horas e 50 minutos e de 28 minutos para as anastomoses vasculares e apresentou diurese no bloco cirúrgico e função imediata do enxerto. A imunossupressão foi feita com timoglobulina, tacrolimus, micofenolato sódico e prednisona. Além disso, recebeu 3 sessões de plasmaferese seguidas de imunoglobulina endovenosa na primeira semana do pós-operatório. Recebeu alta no 11º dia, com creatinina de 1,1 mg por decilitro, mas no 27º dia apresentou quadro de anúria e aumento da creatinina para 8 mg por decilitro, devido à trombose venosa profunda em membro inferior esquerdo com extensão para a veia renal. Foi anticoagulada e após 5 dias recuperou função renal para os patamares anteriores. Atualmente apresenta função renal normal do enxerto, sem proteinúria e segue em acompanhamento no ambulatório pós-transplante renal. Caso 10, transplante de pulmão.
Apresentadores Beatriz Chamum Gil, Fábio Munhoz Schwartmann. No caso 10, o receptor S recebeu um pulmão do doador A em 14 de setembro de 2018. O painel pré-transplante do receptor era de 69% contra os antígenos de classe 1 e 67% contra os antígenos de classe 2, com 3 anticorpos específicos contra o doador. O B44 com intensidade de fluorescência entre 2001 e 5000, o A2 com intensidade de fluorescência inferior a 2000 e o DR9 com MFI entre 2001 e 5000. A prova cruzada por CDC foi negativa e a prova cruzada por citometria de fluxo foi positiva para os linfócitos T, com o valor do desvio de canais MCS de 64 e para os linfócitos B com MCS de 187. A seguir, podemos observar o acompanhamento no pós-transplante. O primeiro teste foi realizado 13 dias após o transplante, com o soro de setembro de 2018, onde ainda podemos observar a presença dos anticorpos doador específico B44, A2 e DR9 e seus respectivos valores de fluorescência. Estes anticorpos específicos contra o doador permanecem também no soro seguinte, 25 dias após o transplante, porém com títulos mais baixos. Já no soro testado 3 meses após o transplante, aparece apenas o anticorpo específico contra o doador DSA-B44, com valor de fluorescência de 4.127. Caso 10. Paciente S de 50 anos, branco, com doença básica bronquiectasias com hipertensão pulmonar secundária. Planejado transplante pulmonar bilateral e uso de ECMO, ou oxigenação por membrana extracorpórea. Trata-se de uma máquina ligada à corrente sanguínea e que faz o papel do pulmão, oxigenando o sangue do paciente. Transplante pulmonar realizado em 14 de setembro de 2018, com doadora feminina branca de 44 anos, com provas de função pulmonar normais, pressão parcial de O2 de 341 e raiz-x de tórax normal. 10 horas e 30 minutos de cirurgia, tempo de isquemia do pulmão esquerdo de 7 horas e 24 minutos e do pulmão direito de 9 horas e 24 minutos. Ventilação mecânica durante o primeiro dia e oxigenação por ECMO durante 4 dias. Imunossupressão, basiliximab, tacrolimus, micofenolato mofetil e prednisona. Plasmaferese transoperatória em dias alternados por 5 vezes e imunoglobulina endovenosa. Basiliximab é um anticorpo monoclonal anti-interleucina 2 e que diminui a multiplicação dos linfócitos CD3. A biópsia do pulmão não mostrou infiltração perivascular, A0, ou peribrônquica, B0. O volume expiratório final e a capacidade vital forçada estavam bastante reduzidas no pré-operatório e melhoraram visivelmente após o transplante. O paciente está estável, embora a prova cruzada positiva inicial e os anticorpos específicos do doador. Caso 11. Transplante de coração. Apresentadores Beatriz Chamum Gil, Ana Paula Chedid Mendes. No caso 11, o receptor E recebeu um coração do doador S em 29 de novembro de 2015. O painel pré-transplante do receptor era de 0% contra os antígenos de classe 1 e 2, portanto, sem a presença de anticorpos. A prova cruzada por CDC e por citometria de fluxo foi negativa. A seguir, podemos observar o acompanhamento pós-transplante. O primeiro teste foi realizado 1 mês após o transplante, onde apareceram os DSAs, anticorpos específicos contra o doador, DR16 em baixo título e o DQ2 com intensidade de fluorescência maior que 10.000. Os testes foram sendo realizados ao longo dos anos, sempre aparecendo
os anticorpos específicos contra o doador DQ2, com grande oscilação no valor da fluorescência. Em 2018, além do anticorpo específico contra o doador DQ2, podemos observar o surgimento do DQ7, com intensidade de fluorescência entre 2001 e 5000. Neste mesmo ano, provavelmente devido a algum tratamento, os anticorpos específicos contra o doador negativaram. Porém, no soro mais recente testado, em fevereiro de 2019, voltaram a ser detectados os mesmos DSAs em níveis consideráveis. Caso 11. Paciente é 47 anos, feminina, branca, com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada não isquêmica. A paciente apresentava internações frequentes por arritmia e síndrome de baixo débito e foi submetida a transplante cardíaco em 29 de novembro de 2015. O doador era masculino, 42 anos, e apresentava ecocardiograma normal. O tempo de isquemia do órgão foi de 183 minutos e o tempo de clampeamento de aorta do receptor foi de 134 minutos. No pós-transplante, o receptor apresentou déficit cronotrópico e disfunção de ventrículo direito. A indução de imunossupressão foi feita com ATG, tacrolimus, micofenolato de sódio, passando a everolimus e prednisona. Alguns meses após o transplante, a paciente passou a apresentar títulos elevados de anticorpos contra o HLA do doador, associados a aumento da espessura de paredes do ventrículo esquerdo, o que pode corresponder a edema tecidual e rejeição. Em seguida, iniciou com clínica de insuficiência cardíaca e sinais de rejeição humoral à biópsia endomiocárdica. Nesse contexto, foi realizado o tratamento com plasmaferese e imunoglobulina. Os títulos do anticorpo anti-HLA doador específico reduziram, porém elevaram-se novamente, o que coincidiu com reinternação por insuficiência cardíaca. Nessa ocasião, a paciente foi submetida a 7 sessões de plasmaferese, além de infusão de imunoglobulina e rituximab. Após isso, foi observada a queda dos títulos de anticorpos contra o doador e não houve recorrência dos sintomas após 8 meses desse episódio.